Beatles lá pros anos 80. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, aqui no Mensagens que Chegam pela manhã, pela web radiovagalume.com, de manhã ao vivo. Você acompanha músicas, reflexões e muita interatividade daqui a pouco pelo WhatsApp 5192461960, a sua participação aqui junto com a gente. Além do e-mail, contato@webradiovagalume.com e no chat. Hoje eu tô conseguindo, de alguma maneira, interagir no chat durante o programa, então eu espero a sua participação aqui na página inicial da nossa programação, tá bom? Um assunto que eu quero tocar contigo hoje, aqui logo no comecinho do nosso programa, nessa reflexão que a gente faz tradicionalmente, logo nessa primeira parte, aliás outras virão, você sabe disso, é sobre a questão da verdade. Você sabe que eu noto que, especialmente no YouTube, onde tem muitos comentários, muita interatividade, e no YouTube tem um fator interessante, que enquanto eu falo aqui na rádio, por exemplo, eu estou falando de alguma maneira com, pelo menos na maioria, com um público que está acostumado a me ouvir, que sabe como eu penso, que me conhece de alguma maneira. Nas redes sociais, em certa parte também, né? No YouTube existe um componente um pouco diferente, que são pessoas que veem um vídeo, um título de um vídeo indica o outro e tal, então tem muita gente que chega e não conhece. E diante, obviamente, de tantas participações que acontecem, muitas, felizmente não é a maioria, mas é um número significativo de gente que vem com alguma hostilidade. Eu acho até que pela maneira como eu me posiciono, pelas coisas que eu falo, até que é pequeno diante da hostilidade que eu costumo ver nos canais e nas páginas de gente que tem canais no YouTube. Tem bastante xingamento e tal. Na minha até que isso não acontece, mas ela vai por outro lado. Especialmente religiosos, muitos, né? Esses dias porque as mensagens do YouTube, dos comentários, às vezes ficam nos spam, né? Quando a pessoa manda uma mensagem muito repetida e tal. E aí tinha um senhor chamado... nem vem ao caso também, não me lembro o nome dele. O cara escreveu em 15 ou 20 vídeos meus, só uma frase: só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus salva. E uns 20 vídeos. Eu liberei em uns 2, mas liberar em todos também não tem muito sentido, né? Até porque o que ele quer dizer com essa frase? Qual é a intenção? Assim como aqueles que me escrevem dizendo: você vai se dar conta com Deus, porque o que você está fazendo é a negação de Deus e Deus vai te punir, seus hereges, Tem algumas pessoas às vezes que escrevem assim: eu não concordo nada do que você falou, porque eu sou a favor de Deus, ou porque eu sou a favor da Bíblia. E às vezes eu percebo pelo comentário que nem ouviram, nem viram o vídeo, nem sabem o que eu falei. Mas por conta de um título ou algum outro comentário, se posicionam dessa maneira absolutamente enfática e se posicionando como defensores da verdade, seu promotor de confusão na cabeça dos outros, seu herege, seu safado. Vem muito isso. Se você acompanhar os comentários, você vai ver. Alguns vídeos, inclusive, suscitam mais isso. Mas por quê? Né? Quem se coloca como defensor de Deus, ou da verdade, ou de um absoluto qualquer, o faz porque pensa que de alguma maneira tem condições de capturar esse absoluto e argumentar, e debater, e defendê-lo. Eu conheço a verdade, eu conheço o absoluto e você não. Obviamente que esse é o ponto de partida. Se eu estou defendendo uma verdade, se eu estou defendendo uma causa, diante de um herege, diante de um contrário, diante de alguém como eu, ou como você, como qualquer outro, é porque eu sei a verdade e você não. Mas o que é a verdade? Eu sei que nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, eu sei que eu já gravei vídeos sobre isso, já escrevi sobre isso, mas não me venha dizer que a verdade é Deus, a verdade é Jesus, a verdade é a Bíblia, a verdade é a religião, porque mesmo diante dessas verdades, Deus, Bíblia, religião, ou o que quer que seja, existem milhares, bilhões de olhares. Aqueles que dizem a verdade é Deus se contraporão se em determinado momento forem discutir minúcias desse contrato. Não é à toa que existem tantas igrejas, não é à toa que existem tantos teólogos, não é à toa que existem tantas interpretações, porque nós não estamos falando de absolutos, nós estamos falando das interpretações, e é sobre isso que eu falo aqui. Pessoalmente, eu sinto, eu creio, eu acho que há toda a razão para pensar que existem absolutos na vida.
Se não existisse, não haveria sentido a gente estar aqui discutindo o que quer que seja. No entanto, eu sinto que não há nenhum meio, nenhuma ferramenta intelectual para ninguém, nem científica, nem teológica, nem filosófica, de nenhuma natureza, para que de alguma maneira a gente domestique o absoluto e enjaule nas nossas caixinhas chamadas religião, filosofia, ciência. São frestas, como eu sempre digo. Todas elas são frestas. Eu posso ter vislumbres da vida, tem muita gente que ganha estágios de sabedoria, de lucidez, de pacificação a partir da religião, de frestas da religião. Como tem outros que a partir da filosofia também. Como tem gente que fazendo as suas experiências, até as suas filosofias científicas também chega a estágios de sabedoria ou daquilo que nós chamamos de evolução, de iluminação, do nome que você quiser chamar. Porque tudo é fresta. São janelinhas apontadas para o mesmo sol, para o mesmo horizonte, para o mesmo céu, e a gente fica brigando para dizer a minha fresta é melhor que a sua, seu herege, seu safado, você não vê pela minha janela, você vê pela outra. E aí a gente tenta capturar o que é essencialmente selvagem. Se há absolutos, se há verdade, o absoluto e a verdade são selvagens. E nós, fragmentados como somos, temos apenas acesso a fragmentos da verdade, por isso ninguém é dono da verdade. Eu tenho um texto no livro O Menino que Anseia pelo Céu, que chama Verdades. E ele fala, entre outras coisas, sobre a verdade que é minha. Porque eu tenho a minha, né? Todos nós temos as nossas. Imagina, eu não teria um canal no YouTube, um programa de rádio, eu não escreveria livros, não faria encontros, palestras, tal, se eu não tivesse alguma coisa a dizer. E se eu tenho alguma coisa a dizer, eu tenho a minha verdade. Mas eu tenho consciência que é a minha verdade. E eu não quero impor a minha verdade à sua. Eu só quero de alguma maneira usar a minha verdade para movimentar a sua. Porque quando a minha verdade se encaixa na sua, a minha verdade deixa de ser a minha e passa a ser a sua. É sobre isso que eu falo nesse texto, que eu espero que você me acompanhe e que te faça bem. Verdades, do livro O Menino que Anseia pelo Céu. Nossas verdades nunca cabem no outro. São completamente diferentes em muitos aspectos, pelo menos não vai caber completamente. Elas têm nossas impressões, nosso cheiro, nosso jeito de ver, de ser, de sentir, nossa cultura, nossa história, nossa família, carregam as digitais de quem viveu experiências específicas e, consequentemente, significados absolutamente únicos. Elas têm as nossas formas, portanto, ainda que possam ajudar, nossas verdades são apenas nossas verdades, aplicáveis exclusivamente aos nossos caminhos. Quando alguém ouve as suas verdades e percebe alguma coisa e movimenta-se, pode até ser que acredite a mudança, o movimento a você, mas não é bem assim. Agora, a sua verdade ganhou outro olhar, modificou-se em perspectivas, conectou-se a outros cenários. Tem uma forma nova. Talvez até semelhante à original, mas completamente única, porque a sua verdade virou verdade do outro. Deixa de ser a sua, a nossa, a minha. E agora não é mais, é do outro. Isso é lindo, porque nos alivia a sobrecarga de sermos donos da verdade, oráculos de quem quer que seja, de tentar fazer caber no outro, que talvez nunca caberá. Pelo menos não nas configurações que você imagina como sendo as ideais. Por isso seria melhor se não tentássemos convencer ninguém das nossas verdades, mesmo que acredite nelas, mesmo que tenha feito bem a você, mesmo que pareça adequado. Eu prefiro confiar no desinteresse do amor. Mais do que verdades vale solidariedade, mais do que teorias valem os vínculos. Mais do que boas intenções pedagógicas vale a prática de quem simplesmente caminha junto e se oferece para ser amigo, ser apoio, ser amor. Nossas verdades nunca cabem no outro, especialmente porque não são verdades que satisfazem, mas a experiência de quem se permite, sem defesas, andar junto. Isso sempre cabe em todos nós.